Histórias de boteco, onde o pescador é o herói. Se você tem claustrofobia, bom, talvez seja melhor pular esse vídeo. Mas se gosta de histórias misteriosas, macabras e que dão aquele arrepio na espinha, então senta que lá vem história. Aproveita e já assusta o botão de like. Ele merece. Ativa o sininho para não perder os vídeos semanais e, claro, se inscreve no canal. Agora, bora para as histórias de hoje. Só não vale assistir de luz apagada, ou vale? Agora, prepare-se, porque as histórias de hoje são de arrepiar. Buraco Azul 1976. No Novo México, há um corpo d'água muito profundo chamado Buraco Azul, que se formou após um enorme sumidouro encher-se de água. Como a visibilidade dentro do Buraco Azul é muito boa, ele se tornou um local muito popular para natação e mergulho. No fundo do Buraco Azul, a 25 metros de profundidade, há uma pequena abertura que quase parece o ralo no fundo da sua banheira, exceto que é grande o suficiente para que uma pessoa adulta com cilindro de mergulho consiga se espremer por ela. Se alguém fizesse isso, entraria em uma vasta rede de túneis e cavernas que nunca foram mapeados. E muitos deles nunca foram explorados. Em 1976, dois mergulhadores recreativos americanos estavam explorando essa seção profunda do Buraco Azul, quando se perderam e se afogaram. Quando a polícia entrou, eles também começaram a se perder. Quando finalmente localizaram os corpos e os trouxeram de volta, disseram aos proprietários do terreno onde o Buraco Azul está localizado que aquela seção da caverna é incrivelmente perigosa e que, até que alguém fosse lá para mapeá-la profissionalmente, não deveriam permitir que ninguém descesse lá. Então, os proprietários decidiram: sabe de uma coisa, em vez de mapear isso, vamos lacrá-la permanentemente. Eles colocaram uma enorme grade de metal sobre a abertura, fixaram-na com parafusos e depois cobriram com várias pedras, selando completamente a entrada. Avançando para 2016, uma organização de mergulho de elite chamada Fundação de Exploração, que literalmente viaja pelo mundo, explorando cavernas não mapeadas e as mapeia profissionalmente, entrou em contato com os proprietários do Buraco Azul e disse: "Ei, nós adoraríamos mapear sua seção proibida." Os proprietários concederam permissão, e essa seria a primeira vez em 40 anos que alguém entraria na seção mais profunda do Buraco Azul. Um dos mergulhadores que participaria dessa excursão era um cara chamado João. Ele havia sido instrutor de mergulho da Marinha dos Estados Unidos antes de se tornar um instrutor avançado de mergulho em San Diego. No total, ele tinha cerca de 20 anos de experiência em mergulho, a maior parte em mergulho em cavernas. Em 26 de março de 2016, as pedras foram removidas e a grade foi desparafusada, e a entrada para a seção proibida do Buraco Azul estava agora aberta. João havia sido instruído a ficar em terra como um mergulhador de segurança, enquanto o outro mergulhador chamado Miguel Júnior seria o primeiro a entrar na caverna e exploraria apenas a seção superior. Mas assim que Miguel entrou na água naquela manhã, alguns minutos depois, João também entrou na água atrás dele. Miguel lembra que, enquanto descia pela seção principal da caverna, antes de chegar à entrada proibida, olhou para cima e viu João vindo em sua direção e pensou: eu pensei que ele deveria ficar em terra, mas ele imaginou que alguém deve ter dito a ele para entrar, então não deu muita importância. João e Miguel continuaram descendo até a entrada. João seria o primeiro a se espremer por essa entrada que induz claustrofobia. Assim que ele passou, Miguel o seguiu. Nesse ponto, está completamente escuro. Há um pouco de luz na caverna principal, mas uma vez que você está na seção proibida, não consegue ver nada. Então, ambos ligaram suas lanternas potentes e imediatamente, enquanto nadavam pelo túnel, perceberam que havia muito sedimento nessa seção. Ninguém havia estado lá há 40 anos, então tudo estava meio que assentado, e suas lanternas não eram muito eficazes. Seria como dirigir em um nevoeiro intenso e ligar os faróis altos. Isso não adiantaria nada, você apenas iluminaria a névoa ao seu redor.
mas eles estavam meio que esperando por isso. Então avançaram lentamente. Antes que João identificasse um túnel que se ramificava para a direita, ele apontou sua lanterna para ele. Miguel viu João apontando e foi olhar também. Eles podiam ver que havia uma abertura no final desse túnel, talvez a 6 ou 7 metros de distância, que parecia levar a uma caverna muito maior. Mas o que eles não conseguiram ver de sua posição, ou talvez por pressa, não perceberam que o túnel começa grande e depois se estreita até quase um ponto. Para entrar naquela caverna maior no final do túnel, você basicamente precisaria se forçar a passar por aquele buraco. Não é um espaço fácil de atravessar. De qualquer forma, João foi primeiro, Miguel seguiu, e enquanto avançavam por esse túnel, o sedimento estava sendo agitado dramaticamente ao redor deles. Agora, eles não conseguiam ver que as paredes estavam basicamente se fechando ao seu redor. E, à medida que se aproximavam do que achavam que seria uma caverna enorme, de repente ficaram presos. João ficou preso primeiro. Miguel chegou ao lado dele, mas como estava tão cheio de sedimento, ele não conseguia ver e nadou direto entre a perna de João e a parede, ficando entalado de João e a parede. Miguel manteve a calma e começou a se empurrar para trás para sair da situação em que estava. Ele não conseguia ver nada, mas sabia o que precisava fazer. João, entretanto, que estava basicamente na frente dele, começou a chutar como um louco. Na verdade, suas nadadeiras estavam batendo na cabeça de Miguel, e todo o sedimento estava sendo agitado. Miguel continuou a se empurrar para trás, cerca de 3 ou 4 metros, enquanto João, em pânico total, em vez de voltar para trás em direção a Miguel, começou a avançar por aquela pequena abertura estreita. De alguma forma conseguiu se forçar a entrar naquela câmara. Miguel recuou de volta ao corredor principal e ficou esperando que João, mesmo, mas quando ele não apareceu, Miguel voltou pelo túnel. Ele foi até a pequena entrada da caverna, enfiou a cabeça e iluminou ao redor, mas não viu João em lugar nenhum. Ele viu imediatamente que havia várias saídas para diferentes túneis que se espalhavam por toda a caverna. Lembre-se, essa era uma seção totalmente inexplorada, então não havia como ele saber para onde esses túneis levavam. Mas ele sabia que João tinha que ter ido por ali. Só se passaram alguns momentos, ele tinha que estar em algum lugar ali. Então, ele respirou fundo e começou a se forçar a passar por aquele pequeno buraco, o que levou um bom tempo, porque João, quando passou, foi a adrenalina e o pânico que o empurraram. E é provavelmente por isso que ele conseguiu tão rápido. Miguel realmente lutou para passar, mas, uma vez que conseguiu, apontou sua lanterna e procurou a maior abertura para um daqueles túneis e começou a nadar atrás de João. Depois de um longo, sinuoso e às vezes incrivelmente estreito caminho, onde Miguel começou a questionar por que estava fazendo aquilo, ele conseguiu chegar ao final, e era um beco sem saída. Enrolado no fundo do beco sem saída estava João. Seu bocal estava fora e ele estava morto. Miguel não conseguiu recuperá-lo naquele dia. Ele teve que voltar, se forçar a passar por aquele buraco novamente, subir até a superfície e envolver outras pessoas antes que pudessem voltar e recuperar o corpo dele. Então, a teoria é que, quando João entrou em pânico e começou a nadar por aquele espaço apertado em direção à câmara, ele deve ter acreditado de alguma forma que havia se virado e estava indo em direção à saída. Agora é fácil para nós dizer: cara, você está em um túnel apertado e não conseguia nem sair. Como você poderia ter se virado? Mas na realidade, quando você está preso a dezenas de metros de profundidade, em um túnel inexplorado, com sedimento agitado ao seu redor, alguém bloqueando seu caminho por trás, algo bloqueando seu caminho à frente, e você espremido por todos os lados por rochas, a mente pode fazer coisas bem loucas e delirantes. E uma vez que ele forçou a passagem por aquele buraco, usando adrenalina para se empurrar, ele foi em frente pensando: eu vou sair. Exceto que ele foi para um beco sem saída. E, quando chegou ao final, ou seu bocal foi arrancado, ou ele desmaiou, e o bocal caiu de sua boca. Mas de qualquer forma,
Isso mostra o que pode acontecer quando você está preso debaixo d'água e entra em pânico. Depois que o corpo de João foi recuperado, eles selaram novamente a seção proibida e até hoje ninguém tem permissão para entrar lá novamente. Indian Springs, 1991. Indian Springs é um local de mergulho subaquático muito popular na Flórida. Bem abaixo da superfície, há centenas e centenas de milhas de túneis, tanto explorados quanto inexplorados. A maioria dos túneis inexplorados está na marca dos 90 metros, que é significativamente mais profunda do que a média dos mergulhadores recreativos. Na verdade, abaixo de 36 metros, você precisa de equipamento especializado e treinamento, e muito poucas pessoas têm isso. Em novembro de 1991, um grupo de mergulhadores de elite especialmente treinados e qualificados foi para Indian Springs para realizar um mergulho de pesquisa na marca dos 90 metros. Eles estavam basicamente procurando por passagens inexploradas que pudessem explorar e mapear. Havia vários mergulhadores que fariam parte desse mergulho, mas os únicos dois que passariam por algo chamado Squalls Restriction eram Antônio e Bruno. Squalls Restriction é uma seção muito estreita de Indian Springs, localizada na marca dos 36 metros. Se você pensar em Indian Springs como uma ampulheta, você tem um grande espaço aberto no topo, um grande espaço aberto na parte inferior. E Squalls Restriction é aquele pequeno espaço no centro da ampulheta. Antes de começarem o mergulho, eles jogaram uma linha através de Squalls Restriction até a marca dos 90 metros, com uma âncora na ponta. Isso serviria como sua linha guia para que, quando estivessem descendo profundamente, se o sedimento fosse agitado ou a visibilidade fosse obstruída por qualquer motivo, eles sempre teriam uma maneira de referenciar para onde precisavam ir, para cima ou para baixo. Na manhã de 17 de novembro, Bruno e Antônio colocaram seus equipamentos de mergulho, ligaram seus scooters subaquáticos e começaram a descida. Eles chegaram a Squalls Restriction e, um por um, lideraram com seus scooters, e seus corpos seguiram, passando sem problemas. Uma vez do outro lado, eles notaram que na parede, ao lado deles, e isso será importante mais tarde, havia uma placa que havia sido colocada ali. Era uma seta distintiva para cima e para baixo, mostrando o fluxo de correnteza. Então, eles mentalmente notaram que havia essa placa de seta distintiva na base de Squalls Restriction e continuaram descendo. Eles pararam a 40 metros e olharam ao redor por alguns minutos antes de continuar até os 90 metros, que era onde pretendiam ir. Eles exploraram por cerca de 25 minutos antes de olharem para seus relógios e dizerem: sim, temos que voltar. Então, com uma mão em seus scooters e outra na linha guia, eles começaram a subir. E à medida que se aproximavam de Squalls Restriction, começaram a notar essas enormes nuvens de sedimento no meio da água ao redor deles. Eles não causaram isso. Não estavam em uma área tão apertada que estivessem agitando o sedimento, e já havia bastante tempo desde que haviam descido por Squalls Restriction. Então isso realmente não poderia ser o sedimento que haviam agitado quando entraram na caverna. Então eles se olharam e pensaram: isso é um pouco estranho. O que está acontecendo acima de nós? Mas ambos encolheram os ombros e pensaram: não pode ser grande coisa. E novamente segurando a linha guia, eles continuaram subindo, até que suas mãos pararam, porque a linha guia agora os levava para a areia, rochas e lama, como se a linha guia estivesse entrando na parede. Eles olharam para o que estavam segurando e não fazia sentido. Sem se comunicar, ambos pensaram: ok, vamos voltar e garantir que estamos no lugar certo, porque parece que chegamos a um beco sem saída aqui. Então, eles se viraram e, enquanto desciam a linha guia, não havia outras linhas lá, não havia outra maneira de se confundir, mas é instinto humano no pensar: deixe-me apenas refazer meus passos. Eles viram à esquerda a seta distintiva para cima e para baixo que haviam visto quando entraram. Foi quando pararam e se olharam, percebendo: Squalls Restriction desmoronou. Estamos presos. Cada um dos homens
tinha uma lousa onde podiam usar uma caneta de graxa para escrever uma mensagem e mostrá-la ao parceiro de mergulho. Essa era uma maneira como eles se comunicavam. Nesse ponto, Antônio escreveu: "O que vamos fazer agora?" E Bruno respondeu: "Vamos olhar ao redor, tonto." Então, eles se viraram e seguiram a linha guia de volta até o desmoronamento e começaram a tentar limpar os detritos, mas descobriram que era quase impossível, porque, assim que moviam algo para o lado, o que estava em cima simplesmente caía e preenchia o espaço novamente. Depois de alguns minutos fazendo isso, e com todo o sedimento em seus rostos, eles nem conseguiam segurar suas lousas para se comunicar, porque a visibilidade estava tão ruim. Então, ambos desceram na coluna d'água para onde não havia sedimento ao redor deles e se olharam. Foi quando Antônio mostrou seu medidor de ar para Bruno e mostrou que só tinha cerca de 10 minutos de ar restante. Bruno olhou para seu medidor de ar e percebeu que também só tinha cerca de 10 minutos de ar restante. Antônio rabiscou algo em sua lousa e mostrou para Bruno. Dizia apenas: "O que vamos fazer agora?" Dizia apenas: "O que vamos fazer agora?" E Bruno, sem saber o que mais dizer, escreveu: "Espere, vou dar uma olhada." Então, Bruno deixou a linha guia e nadou para outra seção, longe de Squall's Restriction, na esperança de encontrar alguma outra saída do espaço em que estavam, embora soubesse muito bem que não havia nada além de Squall's Restriction. Depois de alguns minutos procurando e não encontrando uma saída adicional, ele voltou para onde Antônio estava quando o deixou, exceto que Antônio não estava mais lá. Bruno de repente pensou: talvez ele tenha encontrado uma maneira de passar por isso. Então, Bruno, com quase nenhum ar restante, agarrou a linha guia e nadou para dentro da nuvem de sedimento, chegando ao desmoronamento para descobrir que ainda estava desmoronado. No entanto, ele viu a base dos tanques de Antônio presa na obstrução e olhou para os tanques, pensando: como Antônio chegou a essa posição? E então ele percebeu que eram apenas os tanques. Antônio não estava mais preso a eles. Foi quando Bruno percebeu o que Antônio provavelmente havia feito. Antônio tentou se forçar através da obstrução e provavelmente ficou preso no meio, completamente entalado. Ele teve que tomar a terrível decisão de dar mais uma boa respirada e depois abandonar seus tanques de ar e tentar nadar com uma única respiração até o conjunto de tanques de reserva que haviam colocado cerca de 100 metros acima de Squall's Restriction. Mas nesse ponto, independentemente do que aconteceu com Antônio, seus tanques estavam posicionados de uma maneira que criou uma pequena abertura na obstrução, que Bruno conseguiu passar com seus tanques ainda presos. Agora, ele tinha quase nenhum ar restante, e assim que passou, percebeu que tinha cerca de 30 segundos de ar e nadou o mais rápido que pôde até os tanques de reserva, esperando e torcendo para ver Antônio, respirando e vivo. Infelizmente, assim que eles entraram em vista, Antônio não estava em lugar nenhum. Bruno nadou o mais rápido que pôde. Literalmente ficou sem ar e estava segurando a respiração quando chegou aos tanques. Ele deu uma grande golada de ar e depois que se acalmou, pegou sua lanterna e iluminou ao redor, encontrando Antônio flutuando, morto, a cerca de 30 metros de distância. Ele havia chegado bem longe com uma única respiração, mas havia se desviado um pouco e não tinha nenhum de seus equipamentos, que estavam todos presos aos seus tanques. Então, na escuridão total, ele estava nadando às cegas e não encontrou os tanques de ar. Você pode imaginar como foram seus últimos segundos. Antes de tudo isso acontecer, quando Antônio e Bruno estavam a 90 metros de profundidade, parte do calcário se soltou do teto e caiu de uma maneira que causou um enorme deslizamento de terra subaquático. E tudo foi canalizado, bloqueando completamente Squall's Restriction. Bushman's Hole, 1994. Para qualquer mergulhador que possa suportar os riscos, Bushman's Hole é um local de mergulho de classe mundial. Ele está localizado em uma fazenda de caça privada na África do Sul,
No meio dos 11.000 acres da fazenda, há uma enorme cratera no chão que, de uma borda a outra, tem dezenas de metros de largura. Se você descer a cratera até o meio, há uma pequena bacia de água que quase parece uma poça grande. Essa é a entrada para Bushman's Hole. Assim que você entra nessa pequena poça e se espreme pela entrada que induz claustrofobia, você se abre para a maior caverna de água doce do mundo, que desce até quase 275 metros. Para as pessoas que estiveram lá, dizem que é inacreditável e é como caminhar no espaço. Para o jovem sul-africano Don, o impulso de ir a Bushman's Hole e explorá-lo era irresistível. Deon sempre foi um pouco viciado em adrenalina. Aos 17 anos, ele já corria de carro e construía motocicletas. Aos 20, ele havia começado uma nova atividade, mergulho em cavernas. Deon havia registrado cerca de 200 mergulhos antes de ser convidado por um grupo de mergulho para explorar Bushman's Hole durante as férias de Natal de 1994. Eles estavam planejando uma descida até 150 metros, cerca da metade da caverna, e precisavam de mais um mergulhador. Deon ficou emocionado em irem. O mergulho estava indo bem, mas na subida, enquanto faziam a ascensão, o mergulhador à frente de Deon olhou para trás e Deon parecia bem. Ele deu sinal de que tudo estava indo bem. Tinha sua lanterna acesa e cerca de 9 metros mais acima na água, o mesmo mergulhador virou para verificar Deon, e ele não estava mais lá. Na verdade, ele viu a lanterna de Deon, que ainda estava presa a ele, balançando enquanto afundava cada vez mais em Bushman's Hole. Esse mergulhador imediatamente parou o grupo acima dele, virou e começou a nadar o mais rápido que pôde para tentar alcançar Deon. Mas Deon estava afundando tão rapidamente que o mergulhador percebeu que seria uma missão suicida tentar alcançá-lo. Ele ou perderia a consciência ou ficaria sem ar. Então, profundamente triste, o grupo de mergulhadores teve que virar e deixar Deon no fundo de Bushman's Hole. Embora os outros mergulhadores não soubessem ao certo, eles disseram aos pais de Deon que ele provavelmente sofreu um desmaio em águas profundas e depois se afogou. Quando as autoridades foram notificadas sobre o que aconteceu com Deon, enviaram um robô até o fundo de Bushman's Hole para localizar seu corpo antes de enviar uma pessoa. Mas nunca conseguiram encontrá-lo. Eles só encontraram seu capacete. Os pais de Deon ficaram devastados. Eles nunca veriam seu filho novamente. E como não tinham um corpo para enterrar, decidiram ir até Bushman's Hole e colocar uma placa ao lado da entrada para comemorar seu filho. 10 anos depois, David, um mergulhador de cavernas, extremamente audacioso de 50 anos, estava passando da marca dos 240 metros dentro de Bushman's Hole, tornando-se a terceira pessoa a alcançar essa profundidade. Shaw tocou o fundo inclinado da caverna, soltou-se do carretel da caverna, pegou sua lanterna e começou a nadar pelo fundo. Enquanto iluminava ao redor, ele olhou cerca de 15 metros à sua esquerda e viu algo. Ele imediatamente reconheceu que era um corpo humano. Ele estava de costas, com os braços estendidos em direção à superfície. Quando Shaw foi até ele, imediatamente reconheceu que era Deon Dreher. Desde que Deon morreu dentro de Bushman's Hole e nunca foi recuperado, qualquer mergulhador que entrasse lá ficava de olho para ver se o encontrava. Shaw examinou Deon para ver se ele seria capaz de trazê-lo à superfície, se ele estaria sólido o suficiente para ser puxado. Ele pôde ver que suas mãos e crânio estavam esqueletizados, embora sua máscara ainda estivesse diretamente sobre o crânio. Mas seu traje de mergulho e seus tanques mantiveram o resto do corpo bem preso, o que lhe deu alguma massa, o que significava que ele seria capaz de movê-lo. Mas, assim que Shaw tentou movê-lo, não conseguiu, porque seus tanques estavam presos em algo. Então, Shaw ficou lá por 1 minuto tentando soltá-lo, mas não conseguiu. Foi quando Shaw começou a pensar: ok, isso está ficando irresponsável. Eu vou morrer aqui também se não começar a subir logo. Então, ele acabou amarrando uma linha ao corpo de Deon para que ele pudesse ser localizado novamente, e em seguida,
Shaw começou a subida muito lenta de volta à superfície. No caminho de volta, Shaw sentiu uma extrema conexão com Deon. Ele realmente sentiu pena desse garoto. E tudo o que ele queria é trazê-lo de volta à Terra para devolvê-lo à sua família e dar-lhes algum fechamento. Então, quando chegou à superfície, ele imediatamente entrou em contato com as autoridades e disse: "Eu vou voltar lá e vou buscá-lo." Shaw também ligou para os pais de Deon e disse: "Eu vou recuperar seu filho." Os pais de Deon ficaram aparentemente extasiados. Eles não conseguiam acreditar que veriam seu filho novamente. Depois de muito planejamento, a recuperação de Deon por Shaw foi agendada para 8 de janeiro de 2005. O mergulho levaria 12 horas, e não seria apenas David fazendo a recuperação. Seria como uma corrida de revezamento. David seria o primeiro a descer, e alguns minutos depois que ele entrasse na água, outro mergulhador entraria e pararia cerca de 30 metros acima de David. Em seguida, um terceiro mergulhador entraria e pararia 30 metros acima do segundo mergulhador. E assim por diante. David colocaria o saco mortuário sobre Deon e levaria seu corpo até o primeiro mergulhador, que viraria e levaria o corpo até o próximo mergulhador. E assim por diante, até que Deon estivesse fora da água. Às 6h13 da manhã, Shaw entrou na água com uma câmera em seu capacete para filmar a operação. Pouco depois que ele submergiu, os pais de Deon caminharam até a beira da água para assistir. Eles chegaram intencionalmente tarde para não colocar pressão adicional em Shaw. Shaw desceu muito rapidamente, até o fundo de Bushman's Hole. Na verdade, ele chegou cerca de 1 minuto e meio mais rápido do que esperava. Assim que chegou ao fundo, iluminou e encontrou o corpo de Deon. Ele foi até ele, pegou o saco mortuário e começou a trabalhar. 13 minutos depois que Shaw submergiu, o mergulhador que estava acima dele, que seria o primeiro a receber o corpo de Deon, começou a procurar sinais de que Shaw havia terminado e estava subindo em sua direção. Mas quando olhou para baixo, viu que a lanterna de Shaw não estava se movendo. Esse mergulhador continuou a observar a lanterna muito atentamente para garantir que seus olhos não estivessem pregando peças nele. Depois de alguns minutos, e ainda sem movimento, ele começou a descer cada vez mais para tentar ver melhor o que estava acontecendo com Shaw. Quando chegou um pouco mais perto, ficou muito claro que Shaw não estava se movendo. Esse mergulhador imediatamente entrou em modo de resgate e começou a descer direto para tentar ajudar Shaw, se ainda pudesse. Enquanto descia, ele ouviu um som de fizz e olhou para seu pulso, percebendo que um de seus medidores havia quebrado. Esse medidor era vital para o mergulho, e isso significava que ele não seria capaz de chegar até lá. Então, com o coração pesado, ele teve que virar e voltar. E por causa da profundidade em que estavam mergulhando, ele não poderia simplesmente ir direto para a superfície e contar a todos o que havia acontecido. Ele precisava parar em várias paradas de descompressão ao longo do caminho. Mas ele tinha uma lousa, e nela escreveu com sua caneta de graxa: "David não está voltando." Ele nadou com a lousa até o próximo mergulhador, que receberia o corpo de Deon, mas, em vez disso, recebeu a lousa. Ele levou a lousa até o próximo mergulhador, e assim por diante, até chegar à superfície. Assim que a mensagem foi lida em voz alta para o grupo em torno de Bushman's Hole, que incluía os pais de Deon, houve 30 segundos de silêncio atordoado. Ninguém conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Depois do silêncio, os pais de Deon ficaram desesperados. Não só eles não veriam seu filho novamente, mas também sentiam que eram de alguma forma responsáveis pela morte de Shaw. Eventualmente, no final da noite, todos os outros mergulhadores que estavam na água naquele dia saíram da caverna e estavam bem. Quanto a Shaw, assim como Deon, realmente não havia uma boa maneira de tirá-lo de lá. Então, todos aceitaram a realidade de que ele ficaria lá com Deon, provavelmente para sempre. A notícia foi tão devastadora que a equipe decidiu deixar todo o equipamento no lugar. Eventualmente, eles precisaram descer e coletar seus equipamentos. Então, todos foram até a beira de Bushman's Hole e, antes de começarem a recolher todas as linhas, cantaram Amazing Grace
em memória do mergulhador perdido. Depois, começaram a puxar as linhas, e enquanto faziam isso, notaram que havia várias bolhas subindo do fundo da caverna. Eles olharam mais de perto, e era o corpo de Shaw e o corpo de Deon. Basicamente, Shaw havia sido preso a essa linha e conseguiu soltar Deon antes de morrer. Então, quando puxaram a linha, ambos foram soltos e flutuaram até a superfície. Então, mesmo que Shaw tenha morrido fazendo isso, ele conseguiu tirar Deon de Bushman's Hole para sua família. Depois que os dois corpos foram retirados, eles notaram que a câmera na cabeça de David ainda estava intacta e havia filmado tudo até seus últimos momentos. Então, eles tiraram a fita e assistiram para frente e para trás, em câmera lenta, quadro a quadro, e a analisaram até o ponto em que entenderam o que aconteceu. Quando Shaw chegou até Deon, o corpo de Deon, que antes estava preso e era a razão pela qual Shaw não havia conseguido soltá-lo da primeira vez, de alguma forma se soltou e agora estava flutuando livremente. Shaw estava tendo muita dificuldade para controlar o corpo flutuante e o corpo de Deon estava literalmente se desfazendo diante dele enquanto Shaw tentava dominá-lo. Você pode ouvir Shaw começando a grunhir, sua respiração ficando acelerada, e ele estava totalmente perdendo o controle da situação. O fundo da caverna era inclinado e cheio de sedimento e lama. Então, na câmera, você vê toda essa lama e sedimento sendo agitados, e a visibilidade fica muito ruim. Depois que a poeira baixa, você vê que Shaw ficou completamente enredado em uma linha que também estava presa em Deon. Então, basicamente, Deon havia se tornado sua âncora. Nesse ponto, Shaw mudou seu foco para tentar se livrar das linhas, e você pode ouvir sua respiração ficando cada vez mais desesperada. Ele quase parecia estar engolindo ar e provavelmente nesse ponto, embora não saibamos ao certo, ele estava sofrendo de narcose, uma condição que os mergulhadores enfrentam quando estão em grandes profundidades, onde é como se você tivesse bebido muito álcool de estômago vazio. É como se você estivesse totalmente bêbado e confuso, e está claro que ele estava ficando um pouco desorientado, e em vez de se afastar do corpo de Deon para tentar voltar e se salvar, ele se virou e começou a mexer no meio do corpo de Deon. Então, ele pegou uma tesoura, mas não a usou. Apenas a segurou. Finalmente, ele se afastou de Deon, porque estava claro que ele não seria capaz de tirá-lo dali naquele momento. Com a tesoura na mão que ele nunca usou, porque novamente ele provavelmente estava sofrendo de narcose e estava confuso. Ele começou a se mover em direção à área onde poderia voltar, mas começou a desacelerar. Sua respiração ficou tragicamente desesperada, e então ficou em silêncio. E então não houve mais movimento. E David Shaw estava morto. 10 dias depois que os corpos foram recuperados de Bushman's Hole, os pais de Deon, embora estivessem absolutamente devastados com o que aconteceu com Shaw e se sentissem muito culpados, também estavam emocionados porque poderiam ir ao necrotério e ver seu filho novamente pela primeira vez em 10 anos. Eles não se importavam com o estado do corpo dele, apenas o fato de que ele estava realmente ali, que seu filho real estaria na frente deles, foi avassalador. Quando entraram, eles ficaram realmente fixados no fato de que ele estava usando uma cueca que ambos reconheceram. Aparentemente, eles haviam comprado um conjunto de cuecas jockey para ele, e ele estava usando cuecas jockey. Por mais estranho que pareça, foi como se eles tivessem a chance de se conectar com seu filho mais uma vez. E aí? Curtiu essas histórias? Ficou com medo ou quer mais? Conta aqui nos comentários. Se ainda não fez isso, dá aquele like, não machuca ninguém, ativa as notificações para não perder nada e se inscreve no canal. E se quiser trocar uma ideia com a gente, manda uma mensagem na sua rede social favorita. Até o próximo susto, quer dizer, vídeo.